John Kennedy, um nome que até hoje desperta admiração, curiosidade e mistério. Um presidente jovem, carismático, ousado, virou símbolo de esperança para uma geração inteira. Mas por trás do sorriso de Camelot havia também uma vida marcada por dores, problemas de saúde, pressões familiares e decisões que moldaram o mundo moderno. Hoje você vai conhecer a história completa de JFK. Desde sua infância privilegiada, suas batalhas pessoais, os desafios como presidente dos Estados Unidos e, claro, o momento trágico que o transformou numa lenda. Prepare-se, essa é uma história de um homem que viveu pouco, mas mudou muito. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo novo neste canal. Para quem não me conhece, que caiu aqui de paraquedas, meu nome é Monique. Aqui eu conto casos criminais reais de todo mundo. Quando dá, eu faço uns vlogs aí por aqui, onde eu vivo, que é na Inglaterra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, já deixa um like agora no começo do vídeo, gente, porque assim ajuda bastante o meu trabalho aqui na plataforma. O YouTube vai divulgar para mais pessoas e isso vai ajudar o canal a crescer. E sem mais delongas, let's go, que eu vou te contar essa história. JFK nasceu em 29 de maio de 1917 em Brookline, em Massachusetts, em uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos. Filho de Joseph Kennedy, um milionário ambicioso e político influente, e Rose Fitzgerald, descendente de líderes islandeses, John era o segundo de 9 irmãos. A infância dele não foi tão perfeita quanto parecia. Apesar da riqueza, JFK nasceu cercado por expectativas enormes. Seu pai queria transformar a família em uma verdadeira dinastia política. Mas, desde cedo, John enfrentou problemas de saúde severos. Ele teve sarampo, escarlatina, disenteria, dores crônicas e até suspeita de leucemia. Passou boa parte da infância em hospitais ou se recuperando. Isso deixava fisicamente frágil, mas mentalmente afiado. Enquanto os irmãos se destacavam no esporte, Kennedy mergulhava nos livros, nas histórias da Grã-Bretanha, na política internacional e nos debates sobre justiça. Seu intelecto brilhante começou a surgir ali. Na adolescência, JFK estudou nos melhores colégios privados dos Estados Unidos. Em 1933, entrou em Harvard, onde sua visão do mundo se expandiu ainda mais. Ele viajou pela Europa, estudou a ascensão do nazismo e ficou fascinado pela política externa. Sua tese de graduação foi Por que a Inglaterra demorou tanto a agir contra Hitler? E virou um livro de sucesso chamado Why England Slept. Mas ainda havia um problema na vida de Kennedy. Seu irmão mais velho, Joseph Jr. Kennedy, era o filho prometido para ser o presidente. John era visto apenas como o intelectual elegante da família, sabe? Mas o destino mudaria tudo isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, JFK serviu como oficial da Marinha. Em 1943, seu barco, o PT-109, foi atingido por destroyer japonês. Kennedy conseguiu salvar quase toda a tripulação nadando quilômetros com um homem ferido preso nas suas costas. O episódio virou manchete nacional e transformou Kennedy em herói de guerra. Mas a tragédia também marcaria sua vida. Seu irmão, Joe Jr., morreu em uma missão suicida planejada pelo exército. E então, o que antes era impossível se tornou inevitável. Agora, John era o herdeiro político da família. Então, com o apoio intenso do pai, JFK entrou para a política em 1942, elegendo-se como deputado. E em 1952, tornou-se senador por Massachusetts. Não sei se eu falei esse nome certo, tá, gente? E foi nessa época que a sua imagem pública começou a se solidificar. Jovem, bonito, carismático, herói de guerra e um discurso moderno sobre esperança e renovação. Em 1953, casou-se com Jacqueline Bouvier, a elegante Jack Kennedy, que se tornaria ícone mundial ao seu lado. Mas por trás do glamour havia sofrimento. Kennedy lidava com dores constantes na coluna, passou por cirurgias arriscadas e quase morreu mais de uma vez. Mesmo assim, ele continuou sua trajetória rumo à presidência. Em 1960, John Kennedy decidiu se eleger como candidato à presidência. E sua campanha foi revolucionária. Uso de televisão, debate com Richard Nixon, apelo à juventude e promessa de um novo fronteira.
Nos debates, Kennedy venceu pela postura confiante e pela imagem impecável diante das câmeras. Assim, aos 43 anos, tornou-se o presidente mais jovem eleito da história dos Estados Unidos. A América acreditava que uma nova era estava começando. Seu mandato durou pouco mais de 2 anos, mas foi intensíssimo. O momento mais tenso da Guerra Fria, Kennedy negociou com Khrushchev e evitou uma guerra nuclear que poderia ter destruído o planeta. JFK também prometeu levar o homem à Lua antes do fim da década, e mesmo morto, foi sua visão que tornou isso realidade em 1969. Nos direitos civis, embora de forma lenta e cuidadosa, começou a pressionar pelo fim da segregação racial e num programa de ajuda para países da América Latina para conter o avanço do comunismo. Apesar das críticas, JFK se tornou o líder mais admirado de sua época. 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. Um dia que parecia comum, mas que acabaria se tornando um dos momentos mais traumáticos da história moderna. JFK estava realizando uma viagem política pelo Texas com sua esposa, o vice-presidente Lyndon Johnson e outros membros importantes do governo. O objetivo, acalmar tensões internas do partido e fortalecer a reeleição para 1964. E essa viagem para o Texas foi específica, porque a equipe de Kennedy acreditava que o presidente precisava se aproximar mais ainda do povo. E Dallas era uma cidade politicamente fria com os Kennedys. E o presidente foi colocado num carro aberto, porque aquilo transmitia mais confiança, mais simpatia e mais proximidade com a população que estava observando aquela passeata. A campanha especificamente queria melhorar a imagem do presidente no estado. O uso de carros conversíveis em desfiles políticos era comum naquela época. Não existiam os carros com vidros blindados como hoje em dia existe. Então, Kennedy estava nesse carro Lincoln Continental 1961 conversível, acompanhado pela sua esposa Jack, o governador do Texas, John Connally, e sua esposa Nellie. Às 12h30, o carro entrou na Dealey Plaza, reduzindo a velocidade para fazer uma curva fechada. Milhares de pessoas se aglomeravam nas calçadas, acenando e sorrindo. JFK acenava de volta. Jack Kennedy, elegante como sempre, sorria ao lado dele. E então, em segundos, tudo mudou. Primeiro tiro. O primeiro disparo acontece a 12h30. O tiro errou completamente o carro presidencial. Testemunhas ouviram um barulho que parecia um estouro de escapamento. O motorista diminuiu a velocidade sem perceber o perigo. Segundo tiro. O segundo tiro atinge as costas de JFK, atravessa o pescoço e sai pela garganta. Na mesma trajetória, o projétil atinge o governador Connally, ferindo suas costelas, punho e coxa. Kennedy leva as mãos ao pescoço, se encolhe e começa a cair para a esquerda. Jack percebe que algo está errado e tenta segurá-lo. Terceiro tiro. O último tiro atinge a cabeça do presidente. Parte do crânio de Kennedy é destruída e fragmentos voam para trás. Jack, em choque, instintivamente sobe na parte traseira do carro, tentando pegar pedaços do crânio do marido, acreditando que poderia ajudá-lo. É uma das cenas mais traumáticas já registradas em vídeo. O carro acelera violentamente na direção do Hospital Parkland. Agentes do serviço secreto se jogam sobre o veículo para proteger Jack. Às 1h, John F. Kennedy é declarado morto. Pouco tempo depois, a polícia prende Lee Harvard Oswald, um ex-fuzileiro naval, taxista declarado que trabalhava no prédio onde foram realizados os disparos. Ele nega tudo e afirma, abre aspas, "Eu sou apenas um bode expiatório", fecha aspas. Ele seria transferido da delegacia para a cadeia do contato em 24 de novembro de 1963. A transferência de Oswald estava sendo transmitida ao vivo pela TV. Enquanto Oswald caminhava lentamente, algemado entre os policiais, Jack Ruby surge repentinamente da multidão e atira com um revólver calibre .38 a queima-roupa. Oswald cai imediatamente e Ruby é preso no mesmo segundo. A cena foi vista por milhões de espectadores americanos, chocando ainda mais o país, que já está naquele clima tenso, né?
E aí, com o atirador morto, não tem confissão nenhuma, não tem como saber por quê, qual era o motivo, quem mandou. Ficou assim no ar, né? Ficou aleatoriamente sem explicação da morte, do tiro, do motivo, de tudo. Mas aí entram as teorias. Não vou entrar profundamente em todas as teorias, mas tem algumas assim que o povo jogou. Não entrarei profundamente em todas as teorias, mas surge as teorias da... Será que foi a CIA? Máfia? KGB? Governo de Cuba? Conspiração interna da política americana? Ou vários atiradores, sem motivo nenhum? Então, o assassinato de JFK se tornou o evento mais investigado e mais misterioso da história moderna. JFK viveu apenas 46 anos, mas marcou a política, a ciência, a diplomacia e a cultura mundial. Seu legado é misturado: sonhos grandiosos, conquistas históricas e um fim violento e inexplicável. Mas é impossível negar, JFK se transformou em um símbolo não apenas de uma presidência, mas de uma era, a época de esperança, ambição e mudanças profundas. E agora eu quero saber, na sua opinião, quem realmente matou JFK. E é isso por causa de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like e vem participar da nossa comunidade. Não esquece de se inscrever e compartilha com amigos que gostam desse tipo de conteúdo. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!